agora. Então, hoje, dia 7 de fevereiro de 2022, estamos aqui tendo a honra de conversar com o professor Vitor Godoy e também, né, vai participar dessa conversa, né, nós vamos conversar também com o Pedro, morador da República Aquários, né, está aí também ligado à RECOP, né, que é a Associação das Repúblicas Federais, e tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito bacana. E de pronto eu agradeço os dois pela disponibilidade, né, de começar a semana aí cedo fazendo essa conversa. Então, eu, Otávio Luiz Machado, Jaca, né, mais conhecido, né? Falar Otávio, muita gente não conhece. Também ex-aluno da República Aquário, historiador. A gente também desenvolve um trabalho tanto na área de educação, cultura, etc. Mas não é o caso. Então, vou passar para o Imaculado. Não, vou passar para o Vitor para saudações iniciais, só fazer uma saudação e depois o Imaculado faz a saudação dele e a gente começa para valer mesmo a conversa mais aprofundada. Então, pode falar, Vitor. Bem, obrigado ao Otávio pelo convite, prazer conhecer o Pedro. E vamos aí conversar um pouco sobre esses assuntos aí que ele tá propondo, né, sobre a questão estudantil em Ouro Preto, que é muito relevante, né, e ao longo do tempo, e sobre os desdobramentos disso, né, que chegam até hoje a gente aqui. Então, estou às ordens. Muito obrigado pelo convite e vamos à conversa. Você conduz. Imaculado. Gostaria de agradecer aí o professor Vitor, o professor Otávio Luiz, pela oportunidade de ter essa conversa aí. Tenho certeza que vai ser bem enriquecedor aí para a gente. Valeu. Sim. Não, então vamos adiante. Ô, Vitor, a gente sempre começa pegando os dados pessoais para o registro histórico, né? Primeiro, seu nome completo. Meu nome é Vitor Vieira de Godoy. Você nasceu quando? Eu sou do tempo que a gente nascia em Belo Horizonte e voltava no trem das 4 para Ouro Preto. Eu só fui lá nascer, né? Como vários outros ouropretanos, nasci no Hospital São Lucas, com o Dr. Lucas Machado, e voltei no trem das 4. Então, logo eu já estava aqui em Ouro Preto. E até fico falando isso aqui, imagino que ninguém, poucas pessoas sabem que eu não sou nascido em Ouro Preto, né? Mas eu sou nascido em Belo Horizonte por razões aí diversas, né? Mas eu moro em Ouro Preto a vida inteira e minha trajetória toda é feita a partir de Ouro Preto, mais especificamente do bairro do Rosário. Eu costumo ler o mundo a partir do Rosário. Acho que o Rosário, como qualquer bairro, como qualquer cidade, ele detém um microcosmos, né, com o drama humano acontecendo ali dentro, e o drama humano é o mesmo em qualquer lugar do mundo, né? Então, na medida que você conhece a sua aldeia, você tem condições de procurar entender o mundo além do ferramental científico, metodológico, com o ferramental humano e afetivo. Então, o que eu faço a vida inteira é ler o mundo a partir do Rosário. E o nome dos seus pais? Meu pai é Vicente Maria de Godoy, também foi professor da UFOP, foi diretor de ensino da UFOP, participou da criação da universidade. Ele era botânico. E a minha mãe é Clara Vieira de Godoy, também ouropretana. Sim. Você é farmacêutico, formado aí pela Escola de Farmácia, professor, escritor, né, e também, vamos dizer, um cultuador aí das artes, né, uma figura que apreciador e difusor também da cultura de Ouro Preto, né?
esse papel aí também, né? É isso, Vitor? E Só para outros situar um mais. pouquinho, Ouro Preto é um lugar, eu acho que é um privilégio, né, morar em Ouro Preto, né? Eu abro a janela, eu chego na janela do meu quarto de manhã, eu agradeço pelo que eu vejo, né? E isso, essa paisagem, certamente ela me influenciou, né? Eu fico imaginando, houve um período da minha vida, né, depois a gente pode falar sobre isso, em que houve uma verdadeira diáspora dos meus amigos, né, que saíram daqui e se espalharam pelo mundo. E eu quase que saí, mas não saí, né? E eu fico imaginando que tipo de pessoa que eu seria hoje se eu tivesse saído de Ouro Preto. Não consigo imaginar nem para melhor nem para pior. Mas, de qualquer maneira, eu leio muito a partir de Ouro Preto. E por razões mesmo de temperamento e tudo, eu sempre me aproximei muito das questões ligadas às artes em geral, a literatura, as artes plásticas, a música, né? Sempre foram coisas muito presentes na minha vida desde cedo. Meu pai tinha uma biblioteca, eu sempre fui um leitor voraz, como sou até hoje. Eu sou um bibliófilo até hoje, né? Eu tenho uma biblioteca que meus filhos usam direto, meus amigos, o tempo todo. Eu tenho muito afeto pelos meus livros, né? E isso todo marcou a minha vida. E, além disso, Ouro Preto é uma cidade muito interessante, que mesmo sendo uma cidade pequena e com raízes até de natureza paisagística muito peculiar, né? É uma cidade que nunca me impediu de estar conectado com o mundo. Então, eu sempre fui muito ligado, não só na questão especificamente profissional ou científica, mas é o que ocorre no mundo. E isso trazia para a gente privilégios, porque Ouro Preto é uma cidade que atrai pessoas do mundo inteiro. Então, qualquer coisa que você faça aqui, você tem a colaboração e a possibilidade de trocar experiências com pessoas que vêm de toda parte do Brasil e do mundo. Então, isso é muito rico, né? E eu fico vendo como é que meus filhos reconhecem isso também, né? Eu tenho 4 filhos, né? E todos, de alguma forma, ligados, a não ser uma que é cientista da área de ciências biológicas, fisiologia vegetal, mas, mesmo assim, ela tem essa sensibilidade. E os outros 2, uma é produtora de cinema, o outro é fotógrafo, e o outro jornalista, e todos eles são impregnados dessa cultura. E, para minha alegria, todos eles veem Ouro Preto com essa característica muito, muito boa. Então, viver aqui na juventude foi muito rico, né? Nós, há pouco tempo, fizemos 2 livros, né? Participamos de 2 livros, de 2 figuras muito marcantes na minha juventude. Uma foi o Padre Mendes, que é um padre que viveu aqui e que foi muito importante em abrir espaço para a gente na área cultural. Então, nós fizemos um livro coletivo sobre ele, e nesse livro eu tenho um texto que fala exatamente dessa juventude nossa, como é que ela foi enriquecida por contato que a gente tinha de tudo quanto é lado. E o outro livro que nós fizemos foi sobre o Elcio Pereira Fortes, que foi um amigo nosso, meu vizinho, que ele foi uma pessoa que teve uma atividade política muito intensa nos anos 70. Ele acabou se envolvendo, como todos nós, né, nos movimentos de resistência à ditadura. Só que ele foi para a luta armada e se envolveu na luta armada, foi uma liderança importante nessa área, e acabou sendo assassinado pela ditadura num episódio extremamente cruel, né? Então, essas 2 pessoas me permitiram refletir sobre a minha juventude e ver como é que todos esses aspectos da cultura, do contato com pessoas de várias partes do mundo, acabaram enriquecendo a minha forma de ver o mundo até hoje. Sim. Vitor, eu queria que você falasse, parece que você participou de atividades, você citou aí o Padre Mendes, tanto do GLTA, e parece o teatro ali do Caiafa, né, uma atividade cultural também. Posso estar enganado, posso estar equivocado, mas com Caiafa você participou de algumas peças, é isso ou não?
O GLTA e reunia estudantes aqui de Ouro Preto, né? E introduzia esses estudantes em duas atividades culturais importantes, que era a literatura e o teatro, né? Ele funcionou em vários lugares, mas particularmente numa época ele funcionou ali embaixo da Casa dos Contos. Ali tinha uma biblioteca e um salão onde a gente fazia as reuniões. E era interessante que a chave ficava com a gente, né? A confiança era total. E à noite, quando não havia nada, era um lugar de reunião política, política estudantil e até de outras manifestações políticas ao longo do tempo. Então, o GLTA abriu muito para a gente a questão da literatura e do teatro. E eu tive a minha primeira experiência teatral no GLTA. Os espetáculos do GLTA eles eram esperados com muita ansiedade pela cidade. Todo ano, no período do aniversário, eram montadas peças, né, com nível semi-profissional. Então, eram atores locais, estudantes e moradores, que encenavam peças diversas e tudo lotado, né? Então, essa foi a minha referência no teatro, ainda no GLTA. Depois, o GLTA passou por um período muito complicado, porque a partir de 68, com o AI-5, a repressão foi muito forte em Ouro Preto, né? Então, as pessoas que militavam no GLTA, o GLTA era muito ecumênico, né? Embora ele tivesse uma origem católica, com o Padre Mendes, ele admitia pessoas de todas as tendências, né? Você tinha pessoas mais à direita, mais à esquerda, não necessariamente vinculadas à Igreja Católica, mas tinha uma base muito forte de pessoas que militavam no movimento da Igreja Católica chamado Ação Católica, né? A Ação Católica reunia pessoas de acordo com a sua atividade naquele momento. Então, existiam a Juventude Estudantil Católica, que eram estudantes secundaristas, a Juventude Universitária Católica, que eram estudantes universitários, a Juventude Independente Católica, que eram basicamente quase todas mulheres, eram professoras, pessoas de meia idade aqui de Ouro Preto, e a Juventude Operária Católica, que não avançou tanto aqui em Ouro Preto assim, né? Então, através desse movimento todo, o GLTA acabou, quando a ditadura foi ficando mais opressiva, as pessoas que filiadas ao GLTA acabaram se envolvendo muito na questão política. E quando a repressão baixou, o Padre Mendes acabou sendo objeto de denúncias aqui em Ouro Preto e ele teve que ir para os Estados Unidos. Ele teve que se exilar durante algum período para não ser preso. O GLTA mergulhou num período sombrio em que teve que encerrar suas atividades e tudo mais. Mas a marca do que a gente fez lá ficou muito forte, né? Então, ocorreu um momento em que quem morava em Ouro Preto, os meses de julho eram meses muito vazios, eram meses de férias escolares, e quem não viajava ficava muito sem ter o que fazer. Só que, de repente, começou a ser feito aqui o Festival de Inverno da UFMG. Foi iniciativa de alguns professores da UFMG, basicamente da área de artes plásticas e da área de música. Eles se reuniram e, aproveitando o cenário de Ouro Preto, começaram essa experiência que foi sensacional. O Festival de Inverno de Ouro Preto marcou a cultura brasileira dos anos 60 e 70. Grandes grupos, né, que hoje são expoentes do Brasil, como o grupo Giramundo, de bonecas, o grupo Corpo, na área de teatro, né, o grupo Acti, na área de música, todos esses grupos saíram do Festival de Inverno. E o Festival de Inverno era um festival de natureza nacional. E a gente não tinha muita bagagem para poder frequentar o Festival de Inverno nos seus eventos. Nem todos eram artistas, né? Nem todos obtinham um currículo para permitir que entrassem nessas aulas. Até que o coordenador do Festival de Inverno, Júlio Varela, ele resolveu criar atividade especificamente para o pessoal de Ouro Preto. E a área que ele escolheu foi teatro, né? Então, ele criou, dentro da área de teatro, um núcleo para pessoas de Ouro Preto. E como o Júlio Varela morava se hospedado aqui na República Purgatório, vizinha aí de vocês, aí na Rua do Paraná, lá ele conheceu o Caiafa, que era um estudante de engenharia, e junto com o Caiafa ele começou a regimentar pessoas de Ouro Preto interessadas em fazer teatro, né?
Então, nós começamos a fazer teatro de uma maneira muito interessante. Veio um diretor americano que montou uma peça de Martins Pena, profissionalmente, uma superprodução, só com atores de Ouro Preto, com toda a infraestrutura. Foi um sucesso impressionante. E a partir desse aí, nós criamos um grupo chamado GTOP, Grupo Experimental de Teatro de Ouro Preto. Está fazendo 50 anos, fez 50 anos no ano passado. Então, a nossa referência era Purgatório, né? Mas a partir dali, nós montamos uma série de peças sob a ótica da vanguarda teatral, né? Que foram extremamente interessantes. O Caiafa participou com a gente o tempo todo, uma pessoa muito querida que nós perdemos agora há pouco tempo. Mas, então, eu acabei tendo uma trajetória também no teatro, junto com vários outros amigos, e nós temos nos encontrado agora, né, para reviver isso tudo aí, e foi extremamente interessante também, né? Então, com isso, eu sempre tive envolvido nessa área cultural, né, esse tempo todo como estudante, e mesmo depois, né? Mais tarde, como professor, eu acabei tendo boa parte da minha carreira na universidade na administração. Né? Eu fui pró-reitor administrativo, depois pró-reitor acadêmico, né, que envolvia todas as atividades. E em 86 nós fizemos aqui, eu tive a chance de coordenar um evento muito importante, que foi o primeiro Festival Brasileiro de Música Instrumental. Foi feito pela UFOP junto com uma instituição do músico Toninho Horta. Né? Então nós criamos o Festival de Inverno já não existia mais em Ouro Preto, então nós criamos aqui o primeiro Festival Brasileiro de Música Instrumental, que reuniu músicos do Brasil inteiro durante o mês de julho de 86. Foi um evento também de grande repercussão, que hoje é lembrado por boa parte dos músicos do Brasil como uma experiência incrível, né? Que infelizmente foi tão grande que nós não conseguimos fazer a segunda vez. Então a cultura sempre se misturou às minhas outras atividades aqui em Ouro Preto, sem dúvida. Não, bacana. E, professor Vitor, vamos falar desse período aí que você foi estudante da escola de farmácia. Por exemplo, por que você se interessou pela farmácia? Foi a questão familiar? Conta um pouco dessa escolha e como que foi, né, esse momento aí de estudando a escola de farmácia, e aí o Imaculado já vai entrar aí, se você conviveu com as repúblicas, né, da escola de farmácia. Aí você faz uns questionamentos aí, Imaculado, sobre a vida universitária da época. Mas eu já vou dar a deixa aí de professor Vitor Godoy como estudante da escola de farmácia. Queria que você falasse um pouco aí, professor. Bem, eu já tinha adiantado que houve um momento, que é exatamente no final dos anos 60, né, em que houve essa diáspora, né? Meus amigos aqui de Ouro Preto, todos acabaram indo embora por razões de querer explorar o mundo e também de fugir do fato de a repressão ser muito pior para quem mora numa cidade pequena, né? Nas grandes cidades você se dilui e você não é tão visado. E chegou a minha hora de ir embora também, né? Só que eu acabei não indo. Não cabe aqui explicar em detalhes o momento da minha decisão. Mas eu acabei não indo e resolvi ficar em Ouro Preto, né? E aí era o momento de, terminado o curso secundário, de entrar na universidade. E a opção que você tinha aqui para a universidade era a escola de farmácia ou a escola de Minas, né? E realmente, por tudo que eu falei agora, meu temperamento era mais voltado para questões ligadas às ciências humanas. E o mais próximo que tinha de ciências humanas para mim seria talvez a escola de farmácia, já que a escola de Minas não seria de maneira nenhuma. Era um ambiente muito cartesiano, né? E pelo menos a área de saúde poderia me dar um respiro para poder conviver com isso até eu tomar rumo na minha vida. Então, a minha opção pela escola de farmácia foi mais uma opção por não ter outra. Se tivesse um curso de história aqui, certamente eu faria história. Talvez fizesse economia, né? Mas como não tinha, acabei optando pela escola de farmácia. E além de ter influência familiar, já que meu pai, meu avô, meu bisavô se formaram na escola de farmácia, né? Então eu comecei o curso, como todo mundo começa, né? Sem muitas preocupações em entender o que era o curso, mas como uma estratégia para continuar a viver o ambiente ouropretano.
E viver o ambiente ouropretano, já no final da adolescência, já na universidade, era muito rico, né? Então, a vida em repúblicas era uma coisa corriqueira. Eu, mesmo morando em Ouro Preto, né, o meu espaço era nas repúblicas, né? E eu convivi tanto nas repúblicas da Escola de Farmácia quanto nas repúblicas da Escola de Minas. Eu nunca tive essa preocupação em saber se é da Escola de Farmácia ou Escola de Minas. Eu sempre fui e convivi, né, onde eu tinha amigos, o amigo, a amizade que era a referência. Então, houve um período na minha vida, por exemplo, que eu vivi muito mais na necrotério do que nas repúblicas da Escola de Farmácia. A gente falar isso aqui, pensa que necrotério, estou falando da República Necrotério, né? Então, eu vivia muito na necrotério, porque meus amigos eram lá, meus amigos de Jeque, de Juque, eram da necrotério. Então, eu vivia lá, né? Depois vivi muito tempo no Purgatório, porque meus amigos de teatro, né? Caiafas, Otaviano, Claudinho Papa, a turma toda era da Purgatório. Eu vivia mais lá do que na minha casa. Então, esse ambiente sempre foi muito rico, e eu tive até alegria há pouco tempo, quando a Purgatório fez, acho que 50 anos, né? Eu fui o único não morador convidado para escrever um artigo no livro que eles publicaram, né? Então, eu escrevi um artigo lembrando do meu tempo lá da Purgatório. Então, era uma vida muito rica, muito intensa, e era a partir das repúblicas que a gente saía para fazer as coisas, seja na universidade, seja na cidade. Então, é um ambiente, sempre foi um ambiente riquíssimo. E eu não detectava lá, nessa época de estudante, algumas coisas que vieram a acontecer depois. Não havia uma rivalidade, sempre houve essa rivalidade entre Escola de Farmácia e Escola de Minas, uma rivalidade que oculta outras coisas, né? Hoje em dia é muito fácil a gente identificar posturas que eu diria de preconceito, né? Então, a Escola de Farmácia é uma escola que, não sei se a gente começa a falar agora ou depois, é uma escola que foi criada em 1839, bem antes da Escola de Minas, e teve muita dificuldade de se afirmar como escola, né? Exatamente por ser uma escola da área de saúde. Eu estava falando com você outro dia, Otávio, que a saúde no Brasil ela só é reconhecida quando acontecem coisas que colocam a economia em xeque. Então, quando há uma epidemia ou um problema de saúde que dificulta o movimento econômico, a tendência de se priorizar ações na área de saúde para tentar resolver esse problema, né? Fora isso, né, como a gente vê até hoje, o descaso com a saúde é total. E aqui, Ouro Preto, a Escola de Minas sempre representou a opção do país para o desenvolvimento. Então, isso fazia com que algumas pessoas ligadas à Escola de Minas tivessem uma posição, tentassem uma posição de superioridade, de um orgulho exacerbado, de manutenção de alguns privilégios sem a perspectiva de repartir isso com outras áreas estudantis de Ouro Preto. Então, isso, no período pré-universitário, era muito latente, né? Havia um preconceito muito grande do pessoal de engenharia com relação ao pessoal de farmácia e, praticamente, da farmácia com relação à Escola de Minas, uma certa animosidade também. Então, durante todo o meu período estudantil, embora eu vivesse nas repúblicas com a farmácia e a Escola de Minas, pairava sobre a gente esse preconceito. Eu me lembro de uma vez, eu, no centro acadêmico da Escola de Minas, com os meus amigos lá, eles se afastaram, eu fiquei sozinho uma época, um morador da República Brasileira chegou perto de mim e perguntou o que eu estava fazendo lá. E me pediu para sair do CAEM, pelo fato de eu não ser aluno da Escola de Minas. Eu soube depois que ele foi malhado pelos outros alunos lá, mas aconteceu isso. Eu nunca vou esquecer, esse cara já morreu, eu nunca esqueci, ficou uma marca na minha vida de passar por esse tipo de rejeição, né? De ter que sair do CAEM porque eu não era estudante da Escola de Minas. Isso aconteceu comigo. Agora, esse tipo de coisa aconteceu com várias outras pessoas, né? E com as voltas que o mundo dá, né, a gente vê que isso que era um privilégio que levava a um orgulho muito grande passou a ser um ônus muito tempo depois, né? Com os caminhos que a própria engenharia tomou e com os caminhos que a própria economia brasileira tomou como opção, tendo em vista as questões ambientais, os erros técnicos que aconteceram,
Isso hoje faz com que o pessoal tenha uma postura um pouco mais humilde, né? Não há muito como cantar de galo nessa área, aí não. Mas era uma coisa real. E que depois, no final da minha juventude, 3 anos depois que eu me formei, eu fui para a universidade. E a minha turma foi a primeira turma da escola, da universidade. Né? A universidade foi criada em 69, começou a funcionar em 70, eu entrei em 70 na universidade. Então, eu vivenciei esse início da universidade e depois, como professor e administrador, participei da implantação da UFOP, onde essas coisas foram aos poucos mudando. Não vou ficar falando muito, não. É bom vocês falarem um pouco aí. Imaculado, que é o... Então, eu gostaria de saber, a partir do seu ponto de vista, já que você não estava incluso como morador dessas repúblicas que você frequentou, que você citou, a Necro e a Pulga, qual que é o seu ponto de vista nos impactos que essas duas repúblicas tinham na cidadania em Ouro Preto? Essas duas repúblicas tinham impactos óbvios, né? Tanto a Necrotério quanto a Purgatório eram núcleos culturais, artísticos, né? O nível intelectual das pessoas da Necrotério e da Purgatório era muito alto, era até diferenciado aqui em Ouro Preto. Existiam outras repúblicas, né? Como algumas repúblicas ali da Rua das Mercês e tal, que tinham alguma preocupação nesse nível, né? Mas eram repúblicas diferenciadas, né? Porque tinham um pessoal um pouco diferenciado. Então, elas tinham importância muito grande, elas eram pontos de referência da própria cidade, né? Coisa que depois foi mudando um pouco, né? Eu me lembro que depois de formado e já trabalhando na universidade como professor e como administrador já na UFOP, as coisas foram mudando um pouco, né? Por exemplo, a própria questão da reivindicação, né? Ela praticamente existia nas universidades, nas repúblicas pré-universitárias, relacionado com o problema da moradia, né? Que acabou sendo resolvido de maneira mais fácil pela Escola de Minas, a partir do patrimônio que ela já tinha e de algumas doações que permitiram que esse patrimônio fosse ampliado. Na Escola de Farmácia também, que tinha um número menor de alunos, né? Isso foi resolvido também a partir de algumas doações que cristalizaram algumas repúblicas como referência, né? Então, depois houve a questão do REMOP, né, que foi criado a partir de uma necessidade específica local e com apoio também de ex-alunos, e ficou restrito, né? O pessoal da Escola de Farmácia, em princípio, não tinha acesso ao REMOP, né? Isso foi sendo mudado depois, principalmente a partir da implantação da universidade. E aí, com o crescimento da universidade, a coisa mudou muito, né? As reivindicações passaram para um outro patamar. Houve a criação do campus, né? A implantação do campus a partir de 79, a necessidade de transporte, a ampliação das opções de moradia, tudo isso foi mudando um pouco esse ambiente, a perspectiva de integração das repúblicas, da quebra de monopólio por parte da engenharia com relação à presença de outros estudantes de outros cursos. Isso foi passando por uma mudança muito grande até chegar onde a gente está hoje. Bacana. Agora, o relacionamento das repúblicas com a cidade também mudou muito, né? Esse relacionamento foi um relacionamento de altos e baixos, né? A integração das pessoas com a cidade sempre foi muito grande, né? Os moradores de república namoravam os meninos de Ouro Preto e havia uma convivência nas ruas, nos eventos, nos bailes, sempre foi interessante. E existem casos de relacionamento mais beirando o folclórico, de roubar galinha, né, de fazer corriola até tarde da noite, fazer bagunça. Mas uma coisa que as pessoas têm que entender, primeiro, na minha época de estudante, não existia cerveja como consumo de estudante. Cerveja era uma coisa inalcançável, a gente bebia cachaça, né, batida e ficava por aí, né? E não existia som mecânico. O lance era violão e voz, né? Então o problema de ruído não existia naquela época. Dificilmente, só se o pessoal ficasse bebum demais, começasse a gritar,
tinha uma outra reclamação, mas não havia esse problema que começou a acontecer depois e foi objeto de conflitos muito sérios, nos quais, inclusive, eu me envolvi como cidadão. Eu tive problemas seríssimos com as repúblicas que estão aqui em volta da minha casa, porque a minha rua era uma rua muito pacata, a rua onde eu moro até hoje, mas, de repente, ela começou a ficar cheia de repúblicas, né? Ouro Preto tem um problema imobiliário gravíssimo, como existe até hoje. Os aluguéis aqui são muito caros para casas precárias, né? Então, de repente, quem consegue alugar a casa aqui em Ouro Preto com um aluguel muito caro são estudantes que não moram nas repúblicas da UFOP, eles se cotizam e conseguem pagar um aluguel muito alto. Então, eu moro ao lado de duas repúblicas federais, mas, de repente, começaram a aparecer várias repúblicas particulares. E começou a haver um conflito muito sério, sabe? Porque o pessoal não tinha critério, não tinha nada, e as coisas ficaram muito graves, né? Se vocês quiserem, depois a gente pode detalhar isso aí, porque eu acho que é uma experiência que tem que ser falada. Importante. Sabe? E eu participei e documentei isso tudo. Sabe? Eu tenho um documento, interagi muito com o Ministério Público, direto o tempo todo, e eu já adianto que o resultado foi muito bom. Hoje a minha relação com essas repúblicas é da melhor qualidade, né? Mas também elas mudaram muito, né? A gente pode falar sobre essas mudanças depois. Sim, sim. Ô Vitor, só voltando uma questão do CAEM, né? Você sabe muito bem que o CAEM antigamente era o Centro Acadêmico de Ouro Preto, congregava estudante de farmácia e engenharia, e em 46 houve a cisão ali, né? E os estudantes de engenharia tomaram conta do pedaço, vamos chamar assim, né? Mudou o nome e houve essa cisão. Aí eu queria perguntar para você, essa rivalidade aí, lógico, escola de farmácia, né? Estudantes de escola de farmácia com estudantes de escola da escola de Minas é uma coisa que já vinha de muito tempo, né? Depois mudou bastante, né? Por exemplo, eu que estudei nos anos 90 ainda tinha essa questão de você xingar o estudante da escola de farmácia e até apelidar também o estudante da escola de nutrição, né? Chamava os pica-couve, né? Criar uns estereótipos assim. E cheira bosta, né? Cheira bosta, justamente. Mas eu acho que isso aí perdurou por vários anos, mas depois, vamos supor, foi superado, né? Ou não. Ainda tem essa prevenção ainda. Bem, vamos voltar lá a 46, né? Numa das suas publicações, não sei se é no próprio livro da República ou em outro lugar, você descreve isso muito bem. Aliás, seu trabalho, né? Não canso de elogiar, né? Só que você coloca aquilo lá, essa cisão, talvez você tenha informação maior do porquê que ela ocorreu. Em 46, na década de 40, a escola de farmácia passava por uma crise muito forte, resultante do seguinte problema. Naquele momento, o governo mineiro estimulou a criação de escola de farmácia para tudo que é lugar que tinha aqui em Minas Gerais. Então, de repente, pipocaram escolas de farmácia por todos os lados e diminuiu muito o número de estudantes da escola de farmácia. Se você vai lá ao Museu da Farmácia, você vai ver um quadro de formatura que existe lá, que tem uma forma de estrela, né? Então, você tem os professores e os alunos. Então, você vê o quadro com um monte de gente, quando você vai olhar, todos eram professores e só 2 alunos formando. Então, a escola quase foi extinta. Foi um dos períodos de crise muito forte que ela teve, por falta de apoio específico e pela questão conjuntural de ser da área de saúde. Enquanto a Escola de Minas estava no auge da questão da mineração, da criação de grandes empresas, aquela coisa toda, tinha uma estrutura maior. Então, quando você fala lá que não houve apoio dos estudantes de farmácia, né, para a consolidação do Centro Acadêmico de Ouro Preto, não houve, porque eles estavam preocupados em sobreviver. A própria escola não tinha pessoas disponíveis para participar disso aí de maneira tão intensa, né?
Então, se já havia o preconceito e não há participação, não há apoio, seria fácil colocar isso como cisão. Mas não houve cisão. Não houve participação, simplesmente porque não havia como participar de uma coisa, efetivamente, de lugar onde você não tinha nem quadros para participar do movimento. Né? Sócios, Então, né? Era tudo não tinha associado, só. né? A escola estava lutando para sobreviver, eram pouquíssimos alunos. Tá? Sim, Então, é bom registrar isso aí. sim. Agora, a questão do preconceito, eu acho que ela é oriunda exatamente da falta de um espírito universitário pairando sobre as duas escolas tradicionais. Elas foram criadas como experiências isoladas. Esse livro que está aí, que eu escrevi, eu registro exatamente a trajetória da Escola de Farmácia, de 1839 até 1876, quando surge a Escola de Minas. Né? E a Escola de Minas surge, né, como um marco completamente diferente do que aconteceu com a Escola de Farmácia. A criação da Escola de Farmácia foi uma ousadia, né, de pessoas que achavam fundamental você qualificar o atendimento à saúde numa província onde isso era feito de forma rudimentar e que fizeram isso apesar da estrutura governante. Por exemplo, era proibido, tinha um ato institucional que proibia que as províncias criassem escolas superiores. Então, a Escola de Farmácia foi criada à revelia disso aí, dibrando essa proibição. E mesmo aqui em Minas Gerais, quando a escola foi criada, não foram poucos aqueles que falavam que a escola era desnecessária. Você precisava formar a escola técnica para criar técnico de agrimensura e tudo mais. Esse negócio de saúde, você tinha que ir para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para São Paulo, né? Porque não havia necessidade de pessoas para a área de saúde aqui. Então é um problema extremamente complicado. Quando a Escola de Minas é criada, ela é criada como um projeto pessoal do imperador, que achava que a solução para a economia era basicamente extração e processamento de minérios, exportação disso aí, e foi criada com todos os recursos que a Escola de Farmácia não teve. A Escola de Farmácia funcionou precariamente durante boa parte do século XIX, sem ter, inclusive, uma sede adequada. Inclusive depois, quando ela ultrapassou e muito o número de alunos da Escola de Minas. No final do século XIX, a Escola de Farmácia tinha o triplo de alunos do que a Escola de Minas. Só que funcionando em condições 3 vezes pior em termos de infraestrutura. Né? Então, uma situação muito diferente. Quando a Escola de Minas foi criada, ela já foi criada com uma dotação financeira muito grande, professores ganhando salários astronômicos para a época, os professores da Politécnica do Rio ficaram enciumados com os professores da Escola de Minas que vieram, inclusive do exterior, eram remunerados com valores muito maiores, os laboratórios foram equipados com os melhores equipamentos da época, já foi criado com uma biblioteca que tinha obras raras, né, compradas como obras raras, e a Escola de Farmácia passando por necessidades extremamente relevantes. Né? Então, as duas cresceram, em geral, de maneira muito separada. E, pouco a pouco, não só entre os estudantes, mas como entre os próprios professores, foram se estabelecendo redes de aliança, principalmente quando as duas eram ameaçadas. Em vários momentos, né, houve ameaças, isso está no livro muito claro, de que as escolas de Ouro Preto fossem anexadas a outras escolas. Em 2 ou 3 momentos, já na primeira metade do século XX, e ainda também no final do século XIX, com a mudança da capital, né, houve movimentação para retirar as duas escolas de Ouro Preto. Ou removê-las para Belo Horizonte, ou anexá-las a universidades maiores, seja o FMG, seja a Universidade de Viçosa. Nesse ponto, há uma união. Né? Os professores se unem e buscam alternativas em conjunto. Mas, fora isso, as atividades eram separadas. Então, a falta de um ambiente universitário, onde há convivência entre as diferentes áreas do conhecimento, sempre favoreceu o preconceito. Né? Esse racionalismo exagerado da Escola de Minas, né? Esse tecnicismo exacerbado, né? Colocava a tecnologia como o ápice de um ambiente onde todas as outras áreas seriam subsidiárias. Então, quando você fala que você xinga o estudante de nutrição de pica-couve
ou xinga o estudante da escola de farmácia de cheira bosta, você está falando de saúde e alimentação, que são duas atividades básicas para todos os seres humanos. Básicas. A tecnologia deveria vir daí para ajudar a construir um mundo mais justo, mais equitativo, que preservasse a natureza de forma mais equilibrada. Então, esse preconceito pode ser inserido nessas atividades negacionistas que a gente tem hoje no país, né? De tentar excluir aquele que é diferente, de tentar interditar aquele que não pensa igual que você pensa, e tudo mais, né? Então, são atividades. Eu vi até interessante também num dos seus livros lá, né? O Nelson Maculan, por sinal, era uma pessoa muito sensível, foi parceiro de João Bosco até, né? Ele falou que se penitencia de ter criticado a escola de farmácia sem querer entender o que era a escola de farmácia, né? Por puro preconceito de grupo, que persistiu durante muito tempo e hoje em dia praticamente já acabou, né? Porque as coisas mudaram tanto, né? Que eu acho que você ter orgulho do curso que você faz hoje em dia passa por outro crivo, por outro tipo de parâmetro aí para você avaliar o que eles significam no contexto do país hoje, né? Sim. Não, bacana demais. E, Vitor, em relação às repúblicas PS, Maracangalha e Michuruca, o que você pode trazer para a gente aí? Essas repúblicas, né, elas foram criadas dentro desse espírito de tentar criar um ambiente mais propício para a escola de farmácia, né? A escola de farmácia teve uma vida cigana aqui em Ouro Preto. Ela funcionou em 7 ou 8 prédios aqui da cidade e somente com a mudança da capital para Belo Horizonte que ela conseguiu uma sede definitiva. Para você ter uma ideia, a escola de farmácia já funcionou onde é o CAEM hoje em dia. Foi uma das sedes da escola de farmácia. Aliás, a sede a partir da qual ela veio para o prédio que ela ocupa hoje ali atrás do Museu da Inconfidência. Então, somente com a República, a escola de farmácia passou a ter condições dignas de funcionamento. A monarquia foi carrasca para a escola de farmácia. E havia uma esperança que com a República tudo mudasse. E mudou, porque pelo menos ela conseguiu uma sede, e mesmo continuando a sofrer uma série de dificuldades, ela se estabeleceu a partir dali. A partir do momento que ela teve uma sede, ela passou a ter condições de ensino melhores, né? E com o aumento do número de alunos, houve necessidade também de ter uma vida estudantil específica, né? Mas isso só começou a ocorrer efetivamente depois que a escola retomou a sua vida normal, na década de 40, então houve necessidade e houve interesse dos alunos em fazer repúblicas específicas para o pessoal de farmácia, né? Aí surgiram a República Michuruca, a República... como é que chama ali da Rua do Ouvidor? Maracangalha, e depois a Michuruca, que foram as 3 primeiras repúblicas específicas da escola. A Maracangalha surgiu a partir do momento em que estudantes foram atrás de Juscelino Kubitschek, que estava aqui no 21 de abril, conversaram, pediram uma audiência, conseguiram, e ele prometeu arranjar recursos para comprar a República, né? E realmente esse recurso foi liberado e a República foi comprada naquela casa que está ali na Rua do Ouvidor, né? E a Maracangalha também, a Pronto-Socorro também, houve uma ação entre professores, alunos, ex-alunos, e houve recursos para se comprasse aquela casa que está ali na Praia do Circo. E a Michuruca também, depois já comprada dentro da universidade, né? Posteriormente, eu não sei exatamente por qual mecanismo, que a Maracangalha e a Pronto-Socorro foram anexados ao patrimônio da universidade. Eu não me lembro exatamente de como foi feito esse processo. Eu preciso até recuperar isso aí lá no patrimônio da universidade, porque meus alunos, o dia me ligou preocupado com a própria postura do governo Bolsonaro de
de desfinanciamento da universidade e ficou com medo dessas repúblicas serem vendidas, alguma coisa desse tipo. Eu só tenho certeza que hoje as duas pertencem ao patrimônio da universidade. Agora, como que houve a passagem de uma república comprada com recursos particulares, foi anexado a esse patrimônio, eu não sei. Talvez você saiba melhor do que eu, que isso deve guardar semelhança com o que aconteceu com as repúblicas da Casa do Estudante de Ouro Preto. Eu tenho a impressão que deve ter sido no mesmo período, que eram repúblicas também que não pertenciam ao patrimônio da universidade, e depois foram anexadas, né? Nesse movimento todo que você conhece muito bem aí. Né? Mas todas surgiram mais ou menos a partir disso aí. Depois, houve uma eclosão de repúblicas particulares também. Já na década de 60 e 70 foram criadas muitas repúblicas particulares, especificamente de estudantes de farmácia. Né? A Convento, a Sem Vento, a Anistia, várias outras foram criadas por estudantes de farmácia e continuaram como repúblicas particulares e várias, até posteriormente, com a construção do campus, né, elas irem para os alojamentos lá do campus e se tornarem repúblicas federais, com prédios federais. Então, mais ou menos, é isso aí que aconteceu. Está contado aí no livro em detalhes de datas e tudo mais. Sim. Inclusive, eu lembro uns depoimentos que a gente coletou, no final dos anos 80 e 90, o vestibular da escola de farmácia era o mais concorrido, né? A procura, em relação às outras escolas, era absurdamente muito maior, essas né? questões conjunturais são muito interessantes, né? É interessante perceber que a Escola de Minas foi criada como um projeto de cima para baixo, né? E durante os primeiros anos de funcionamento da Escola de Minas, ela não tinha aluno. Não havia interesse em frequentar os cursos, né? Enquanto os cursos da área de saúde, eles também fornecem, mesmo sendo cursos que não têm apoio, eles fornecem um certo status para quem se forma nessa área, né, de alguma maneira. Né? E esses vestibulares, antes da universidade, eles tinham essa característica realmente, né, de haver uma variação muito grande. Essa variação continua até hoje de uma maneira até muito curiosa, sabe? Eu me lembro que, num episódio interessante, quando foi criado um curso na Universidade de Viçosa, era um curso de bioquímica, isso já nos anos 80. A Universidade de Viçosa criou um curso de bioquímica, e já era uma universidade muito grande. E aconteceu um fenômeno estranho. Quando foi criado o curso de bioquímica, foi o curso mais procurado pela UFV. De todos, inclusive da área de agronomia. E ninguém entendeu o que era aquilo. Depois foram procurar entender, as pessoas pensavam que o curso de bioquímica seria um curso de análises clínicas, enquanto o curso de bioquímica deles era voltado mais para a questão de pesquisa bioquímica. Então, os alunos foram lá procurar esse curso achando que era um curso de bioquímica que tinha um mercado de trabalho incrível. Durante o governo militar começou a comprar os exames clínicos da iniciativa privada. Então, todo mundo que tinha laboratório de análise clínica ficou riquíssimo. Então, as pessoas achavam que o curso de bioquímica lá era de análises clínicas, lotaram o curso. No ano seguinte, o curso se esvaziou, houve uma evasão total, quando eles viram que não era exatamente aquilo que eles estavam precisando. Então, durante esse período dos anos 60 e 70, né, os vestibulares da Escola de Farmácia eram extremamente concorridos, né, que eram áreas extremamente valorizadas, porque o curso de farmácia se confundia com uma habilitação, que é a habilitação de análises clínicas. A característica principal do farmacêutico é o medicamento. O farmacêutico é alguém que estuda ciências exatas e biológicas para aplicar isso em farmacologia. E farmacologia é a ciência do medicamento, que vai englobar desde a pesquisa do medicamento, às vezes na natureza, no laboratório, a identificação das substâncias que têm ação farmacológica, ao processamento disso, a definição de uma forma, e até que isso chegue ao consumidor. É um processo extremamente complexo, que é até hoje caríssimo, né? Só que houve um problema muito sério com a desnacionalização da indústria farmacêutica no Brasil. Os medicamentos todos eram importados, né?
Então, essa área entrou em declínio em termos de captação de mão de obra no Brasil e cresceu a questão das análises clínicas nos anos 60 e 70, com um mercado extremamente atrativo, né? Então, o que aconteceu foi isso. Há essa variação até hoje. Mesma coisa, pouco tempo atrás, o curso de medicina da UFOP, ele de longe foi o curso mais procurado. Mas quando as pessoas viram que era um curso voltado para formar médico para o SUS, né, o curso começou a esvaziar também. Porque as pessoas queriam cursos que tivessem especialidades e que permitissem que já tivessem status logo demais. Eu soube de muito pai que falou assim: não, eu não quero que meu filho faça medicina para cuidar de pobre, não. Eu quero que meu filho faça medicina para ter uma especialidade e ficar rico. Né? Então, essas coisas conjunturais são muito curiosas. E, ô Vitor, só para a gente só tirar uma dúvida, parece que teve um curso de odontologia na escola de farmácia, é isso? A escola de farmácia, inclusive, tem essa característica extremamente interessante, né, de ter sido uma escola matriz de outros cursos. Né? Eu tive a oportunidade, nesse livro, de estudar a importância que os ex-alunos da escola de farmácia tiveram no Brasil desde que a escola foi criada. Né? Então, eu cheguei a um ponto de pegar uma turma de estudantes e ir para os arquivos e pesquisar o que aconteceu com cada um deles. Eu fui seguindo essas pessoas pelo Brasil e pelo mundo para ver o que tinha acontecido. E o resultado é impressionante, porque exatamente por ser um dos poucos cursos brasileiros na época na área de saúde, no século XVIII, começo do século XIX, as pessoas que se formaram aqui, elas foram para onde ninguém ia. Em primeiro lugar, elas voltaram de onde elas vieram. E lá eles foram agentes de cultura. Então é muito fácil você chegar em Frutal, por exemplo, e procurar lá, sempre vai ter um farmacêutico lá no fundo, que tinha uma farmacinha que era o centro político-cultural da cidade. E o farmacêutico, muito além de ser só o cara que vendia medicamento, ele era médico, ele era advogado, ele era prefeito, ele era delegado, né? Ele era um agente de cultura. E a gente vê isso para todo lado. Né? E os ex-alunos da escola de farmácia foram criadores de escolas, de norte a sul do país. Você vê do Rio Grande do Sul até o Ceará, né? Estudantes da escola de farmácia envolvidos com a criação de cursos, principalmente cursos de farmácia e cursos de odontologia, que são duas áreas que sempre foram muito conexas. Né? Então, no início do século XX, professores da escola de farmácia resolveram diversificar suas atividades e criaram um curso de odontologia. Foi o segundo curso de odontologia de Minas Gerais, criado pouco tempo depois do curso que foi criado aí em Belo Horizonte. Então, esse curso funcionou aqui durante 5 ou 6 anos e formou muitos odontólogos. Né? Então, foi um curso realmente importante. Depois, já na universidade, os professores da escola de farmácia estiveram também na origem da criação do curso de nutrição. O curso de nutrição foi criado dentro da escola de farmácia. E ele funcionou muito tempo dentro da escola de farmácia. Né? Era formado por professores de farmácia e depois foram contratados professores específicos da área de nutrição. Então, a nutrição funcionou um longo período como um departamento da escola de farmácia. E, recentemente, quando foi criado o curso de medicina, o curso de medicina foi criado também como um departamento da escola de farmácia. Ele funcionou 3 ou 4 anos como um departamento da escola de farmácia até conseguir a sua autonomia. Então, a escola teve essa importância também de ser matriz de outros cursos, não só em Ouro Preto, como fora daqui. Não, bacana demais. Quer perguntar alguma coisa, Imaculado? Ou deixa mais para frente? Vou deixar mais para frente aí. Estou colhendo os dados aqui. Tá. Ô, Victor, vamos falar um pouquinho, essa parte você gosta, você não só gosta muito, você adora muito, né? Que é a parte do arquivo, né? Do centro de memória, né? Melhor dizendo, da escola de farmácia. Lembro-me muito bem, uma vez que você me mostrou o trabalho lá, os arquivos, né? Você estava organizando aquele material, isso por volta ali
anos 2000, por aí. Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho na parte da organização do acervo, né? Logicamente, você envolveu outras pessoas e, Pois é, e, e o museu também, né? Falar dessa questão da feitura do museu, né? Da escola de farmácia, né? Tornar aquele espaço um museu. Queria que você falasse rapidamente, embora tá no livro também, né? Mas que você contasse um pouco assim, desse trabalho, as dificuldades, né? O que você, a sua motivação também, obviamente, né? De organizar tudo isso, né? A questão dos objetos, né? E tudo mais. pois é, na verdade essa história não está no livro. Ela não está. O que está no livro é a ideia que levou a essa iniciativa de organizar a memória da escola de farmácia. O subtítulo desse livro é A Memória Sublimada. Sublimação é um método físico de separação de substâncias. Ocorre a sublimação quando você aquece uma substância sólida, ela se transforma em fumaça, e você pega essa fumaça, faz com que ela encontre uma superfície fria, e quando ela encontra a superfície fria, ela forma cristais. Esses cristais são substâncias que estavam contidas naquele sólido original e que são separadas após o processo de sublimação. E eu costumo dizer poeticamente, né, que a memória que está sendo perdida nesses arquivos empoeirados e tudo mais, ela é essa substância sólida que, quando é submetida à pesquisa, ao interesse das pessoas, ela se transforma de poeira em alguma coisa sólida, né, que são exatamente aqueles elementos constituintes da alma dessa coisa. Né? Então, essas escolas antigas de Ouro Preto, tanto a Escola de Farmácia quanto a Escola de Minas, ao longo do tempo, elas foram acumulando fragmentos da sua memória. A Escola de Minas, desde cedo, construiu um museu, praticamente voltado para a mineralogia, que sempre foi um museu muito importante. E ela tinha uma biblioteca de obras antigas também, que foi muito bem preservada, num lugar fantástico. Né? Na Escola de Farmácia, esses objetos foram sendo depositados sem nenhum cuidado, nenhum critério. Você não tinha nem espaço físico e não tinha interesse também, até que na década de 50, aliás, na década de 60, um diretor da escola, o professor Vicente Tropia, ele comprou de um antiquário aqui de Ouro Preto uma farmácia antiga que funcionava ali na Rua do Ouvidor, perto da Praça Tiradentes. Então ele comprou o mobiliário e alguns equipamentos dessa farmácia, que era a Farmácia Magalhães, e colocou isso no quartinho perto da entrada da escola. Então, quando chegava um visitante, então tinha festa da escola, ele abria e mostrava a Farmácia Magalhães, que estava lá, um quartinho pequeno, de 3 por 4 metros, mais ou menos, era a Farmácia Magalhães. Enquanto isso, os equipamentos antigos foram sendo substituídos e os arquivos foram sendo colocados em armários e tudo mais e deixados ao léu. Né? Então, aconteceu uma coisa muito interessante comigo, já no final, no começo da minha atividade como professor da escola, tinha uma sala lá na escola que os professores mais antigos se reuniam para conversar, tomar um cafezinho. Um dia eu cheguei lá, estava um alvoroço danado nessa sala. Por quê? Tinha saído o livro Escola de Minas, O Peso da Glória, do grande historiador brasileiro, como é que ele chama, Otávio? José Murilo de José Carvalho. Murilo de Carvalho. O José Murilo de Carvalho, ele participou de um projeto do CNPq, que era um projeto que ia escrever a história das escolas antigas do Brasil. E ele escolheu a Escola de Minas de Ouro Preto. Então ele fez um livro onde ele analisa o auge e a decadência da Escola de Minas. Nesse livro, só é feita uma menção à Escola de Farmácia. São 2 frases. No meio do livro, ele fala assim, ó, em Ouro Preto, além da Escola de Minas, existia uma outra escola que nunca se afirmou e nunca teve importância nenhuma. Ponto. Quando o pessoal da Escola de Farmácia viu aquilo, ficou maluco, né? Que loucura! Como é que pode? Eu também fiquei muito chocado com aquilo.
Só que eu peguei o livro, eles não leram o livro, eu peguei o livro e li. Eu li o livro, é um livro muito bom, por sinal, que mostra exatamente os elementos que levaram ao declínio da Escola de Minas. E eu acho imperdoável o cara ter escrito esse livro com uma atitude até leviana, de dedicar somente 2 linhas a uma escola que foi criada muito tempo antes da Escola de Minas. E é injustificável para qualquer pessoa, e muito menos para a sensibilidade do historiador, verificar que nenhuma escola tem mais de 180 anos sem nunca ter feito nada. Né? Aí eu percebi que a história da Escola de Farmácia padecia também de uma visão mitológica, mesmo que meio de nesgueio. Né? Todo mundo sabia que era a escola mais antiga, a escola superior mais antiga de Minas Gerais, a escola de farmácia mais antiga, possivelmente, das Américas, né? E ficava por aí. Ninguém sabia o que era essa história. Quando a escola fez 150 anos, um professor, aliás, quando ela fez 100 anos, um professor, Alberto Pedro Magalhães Gomes, escreveu uma pequena memória, um livreto, contando fatos ligados fatos muito sucintos ligados à criação da escola. Depois publicava as disciplinas e tal. Quando a escola fez 150 anos, o professor José Ramos Dias ampliou isso aí, fez um livro. Nesse livro estava a relação de todo mundo que já participou pela escola, e tinha também poucas informações suplementares sobre a história da escola. Quando eu fui perguntar para ele por que não tinha mais, ele falou, não, porque o problema é que os arquivos se perderam. Com a mudança da capital para Belo Horizonte, os arquivos do Arquivo Público Mineiro da escola foram para o Arquivo Público Mineiro, o Arquivo Público Mineiro foi para a Praça da Liberdade, houve inundação e esse material se perdeu. Eu nunca acreditei nisso, tá entendendo? Embora o professor José Dias fosse um grande amigo e um dos maiores responsáveis pelo fato de eu estudar a história da escola, que ele guardava também muito dessa história. Então, eu, pouco a pouco, comecei a ir atrás dessa história e fui vendo que tinha muita coisa. E fui acumulando esse material. Paralelamente ao acúmulo das informações, eu e o professor Carlos Eduardo Lisboa e a farmacêutica Rosana, lá da Escola de Farmácia, nós começamos a recolher esse material, que eram equipamentos que iam ser jogados no lixo. Começamos a resolver esse material e levar lá para o quartinho da Farmácia Magalhães. Quando o curso de nutrição saiu da Escola de Farmácia e foi para o campus, vagou uma grande sala e nós começamos a jogar esse material lá dentro, para que não fosse jogado fora. E pouco a pouco fomos organizando. Começamos a organizar essas peças, começamos a organizar o arquivo e começamos a organizar a biblioteca de obras antigas da Escola de Farmácia. Aí teve uma importância muito grande um projeto da Fundação Roberto Marinho de memória da farmácia no Brasil. Vieram 2 historiadoras aqui que catalogaram, fizeram uma catalogação desse material, que era um projeto nacional de catalogação de objetos de farmácia. E também identificaram os livros antigos, mas não mexeram no arquivo. Posteriormente, um professor do CHS chamado Ronald Polito, ele desenvolveu um trabalho de extensão e levou estudantes de história de farmácia para começar a organizar o material do arquivo e o material bibliográfico. Então, nós aproveitamos isso aí, começamos a dar forma àquilo que a gente chamou de Centro de Memória da Farmácia. Começamos precariamente, só com uma sala, 2 salas, e fomos organizando algumas exposições, esse negócio foi crescendo. Pouco a pouco fomos envolvendo outras pessoas, interessando alguns diretores que deram apoio, e o projeto foi crescendo para se transformar no que é hoje o Museu da Farmácia. Né? Então, é uma trajetória também difícil, mas com resultados extraordinários. Né? Quando a Escola de Farmácia mudou-se para o campus, de repente a gente não tinha espaço nenhum, passamos a ter todo o espaço da escola antiga para organizar o museu, mas sem recurso nenhum. Né? Mas o que nós fizemos? Fizemos o que tinha que ser feito. Fizemos um projeto museológico, discutimos todas as etapas de como seria a implantação desse museu naquele prédio. Aí nós tivemos elementos a captar recursos e organizar melhor as atividades. Curioso é que a Escola de Minas sempre teve um museu extremamente consolidado e que teve também uma importância muito grande depois que o professor Gilson Nunes, ele era um engenheiro, mas ligado à astronomia e geologia, ele deu uma força muito grande para que esse museu se consolidasse. O Agostinho, o antigo funcionário Agostinho, também
deu uma importância para o museu, o Gilson reforçou. Aí veio a criação do curso de museologia da UFOP, né? E isso tudo começou a ter uma importância muito grande, porque esses museus poderiam ser locais de estágio dos estudantes de museologia. Mas o Gilson Nunes acabou saindo do Museu da Escola de Minas, se indispôs, e enquanto o Museu da Escola de Minas declinava, o nosso começou a subir. Pra você ter uma ideia, o único museu da UFOP que tem uma museóloga hoje em dia é o Museu da Farmácia. Nós temos uma museóloga, então nós estamos tratando todo esse material, ele está sendo totalmente catalogado. Nós temos uma exposição permanente, que reproduz uma antiga farmácia do século XIX. Nós reformamos a sala da congregação. Nós conseguimos adquirir, por doação, uma outra farmácia que funcionou aqui em Ouro Preto no século XIX. Nós temos um trabalho intenso junto às escolas, né, de educação museal. Então, é uma atividade extremamente rica. Estamos esperando, inclusive, a reabertura agora da UFOP para reabrir o museu em condições muito melhores. Nesse momento, acabamos de fazer um projeto grande de acessibilidade, né, para pessoas que têm necessidades especiais. Fizemos um trabalho grande de instalação de mecanismo de combate a incêndio, né? E vamos conseguir, depois de algumas pequenas reformas nas partes externa e na parte estrutural, principalmente telhado, reabrir em condições de funcionamento extremamente interessantes. Então, o museu hoje já tem uma atividade muito grande, recebe pessoas de tudo quanto é lado, e todo mundo fica muito satisfeito com o que vê lá, né? O nosso objetivo, inclusive, é envolver a área acadêmica nesse projeto. E, para nossa alegria, há pouco tempo foi defendida a primeira dissertação de mestrado feita a partir de material do museu. É um estudante, orientado pela professora Andréa Grabe, defendeu uma dissertação onde ele avalia livros que foram escritos por professores da escola de farmácia, livros da área de farmacologia, no desenvolvimento da farmacologia no Brasil. Então, é um projeto que tem dado muita satisfação e eu acho que vai longe e vai se consolidar ao longo do tempo. Sim. Ali foi aquele prédio da Escola de Farmácia, foi a antiga Assembleia Provincial de Minas, né? Isso. Embora sofreu alterações, né? Expansões no prédio, né? Ao longo dos anos, né? Como eu estava te dizendo, a escola, no final do século XIX, ela passou por muitas dificuldades em termos de espaço físico. Ela funcionou durante muito tempo no fundo de Ouro Preto, atrás da Matriz do Pilar, onde hoje é um departamento da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Então, para você ter uma ideia, nessa época a escola formava quase 100 alunos por ano, né? E eu não sei como é que esse pessoal cabia ali dentro. Dali, então, ela foi ali para onde é o CAEM hoje em dia, funcionando também num prédio adaptado, onde tinha sido também a Assembleia Provincial. E com a proclamação da República, estava sendo construída atrás do Museu da Confidência a Escola Normal de Ouro Preto. A Escola Normal de Ouro Preto foi criada, foi extinta, e finalmente resolveram fazer uma escola construindo o prédio desde o início. E o prédio estava sendo construído quando foi proclamada a República, né? Só que com a proclamação da República, você teve que ter a Constituinte Republicana, né? A Assembleia Constituinte Republicana queria votar a primeira Constituição Republicana de Minas Gerais. Então, o prédio foi adaptado para a Constituinte. A Constituinte durou 6 ou 7 meses, né? E depois que foi promulgada a Constituição Republicana, o prédio foi cedido pelo governador Augusto de Lima para funcionamento da Escola de Farmácia, né? Então, foi a primeira vez que a escola teve uma sede definitiva. E é muito interessante essa questão da dança dos prédios em Ouro Preto, né, uma cidade antiga. Há uma mobilidade muito grande na ocupação dos prédios. Na virada do período monárquico para o republicano, a Praça de Tiradentes foi totalmente remodelada. Todos aqueles prédios ali tiveram as suas destinações mudadas, né? A Câmara Municipal, né? A própria Assembleia Provincial, a cadeia, os prédios públicos, né? E foi dentro dessa reformulação que a Escola de Farmácia começou a funcionar ali, e funcionou até bem pouco tempo, quando finalmente ela foi para o campus, né? E hoje a gente ocupa aquele espaço com o Museu da Farmácia.
Sim. Tá. E dá para ressaltar que o trabalho da Escola de Farmácia, da Escola de Minas, através da compra de imóveis, contribuiu para a preservação do patrimônio histórico. Eu falo assim, principalmente esses prédios de repúblicas. Por exemplo, a República Maracangá era uma casa maravilhosa, né? E com certeza as condições dela eram diferentes antes da entrada dos estudantes. Como outras, dá para fazer essa correlação entre preservação do patrimônio histórico de Ouro Preto e as repúblicas, ou o trabalho das escolas, escola de farmácia, escola de Minas? Sem dúvida, né? Eu não tenho a menor dúvida disso aí. Houve uma coisa interessante, né? Que houve um momento, por exemplo, na história da Escola de Minas, em que algumas áreas foram implantadas e não havia mais espaço físico lá, naquele prédio da Escola de Minas. Aí surgiu a ideia de criação de um campus da Escola de Minas lá no Morro do Cruzeiro, onde é hoje o campus da UFOP, né? E foram construídos lá o prédio do Departamento de Geologia e um prédio, Departamento de Geologia, onde é a geologia hoje, e um prédio para pós-graduação em metalurgia, onde é hoje o ICEB. E esse campus ia ser expandido, e houve um projeto do Sérgio Bernardes, né, que participou do arquiteto Sérgio Bernardes, que participou da elaboração do projeto de Brasília, né, para construir um grande centro de convergência que seria destinado para alojamento dos estudantes e atividades de apoio às atividades acadêmicas, que é hoje o pé de centro de convergência lá em cima, né? Então já foi uma primeira tentativa de criar-se, de buscar-se uma arquitetura diferente para atividades diferentes. Enquanto isso, os prédios aqui de baixo tiveram realmente essa importância de serem preservados por serem repúblicas. A preservação de Ouro Preto, ela passa por períodos extremamente diferenciados, né? Eu acho que Ouro Preto é preservada como é hoje por um verdadeiro milagre, entre aspas. O que faz com que Ouro Preto tenha esse aspecto são alguns fatores. Primeiro, a própria situação ambiental onde ela está. Nós estamos num vale e numa região que talvez fosse a última região que você escolhesse se você quisesse fazer uma cidade, né? Onde ela vai fazer? Não, naquele lugar ali não dá, porque é impossível você fazer uma cidade com os conceitos de urbanismo que a gente tem hoje num lugar igual Ouro Preto. Ouro Preto foi construído assim por causa do ouro que havia aqui, que fixou as pessoas, e a partir daí elas acharam forma de viver e de morar, né? Então, no final do século XIX, quando a capital foi para Belo Horizonte, Ouro Preto sofreu um esvaziamento que perdurou 30 anos e que permitiu que, com base na miséria, fossem preservadas a característica da cidade como ela funcionava no final do século XIX. Simplesmente porque a cidade foi abandonada, né? Depois disso, a partir de 22, com o movimento modernista, houve a redescoberta pelos modernistas de Ouro Preto como talvez sendo o berço, né, daquilo que seria a cultura brasileira, que é a cultura miscigenada, né? Resultante da influência do branco, do negro, do índio, e Ouro Preto, com suas obras de arte, refletiria isso aí. Então, houve uma valorização desses prédios antigos, e a duras penas, com a criação do IFAM e depois do IFAM, isso foi mantido. E claro que as repúblicas tiveram um papel muito importante, que elas preservaram várias casas, o patrimônio da UFOP em Ouro Preto é muito grande, né? E isso foi um bônus, né? Só que depois passou a ser um ônus, né? Que faltou recurso para manter isso aí. Então, hoje, ainda há uma grande autonomia das repúblicas, vocês sabem disso melhor do que eu, para elas mesmas cuidarem desse patrimônio, com um apoio que eu acho que cada vez seja menor por parte da UFOP, né? Então, isso aí é um patrimônio que continua sendo preservado pelos estudantes que estão aí, né? Eu acho que ele não parou de existir e continua sendo um patrimônio sob ameaça, né? E se nem Deus tal permita, né, esse grupo de malucos irresponsáveis continuar mandando no Brasil, a gente não sabe o que pode acontecer com isso aí.
Então, é uma coisa sobre a qual a gente tem que estar muito vigilante. E os desafios que Pedro tem aí nessa atividade da articulação das repúblicas toma características que a gente nunca imaginava. Viu, Pedro? Eu estava conversando com o Otávio outro dia, eu percebo algumas mudanças muito complicadas aqui no sistema de repúblicas. Né? Eu sou vizinho de 2 repúblicas que passaram 2 ou 3 anos com pouquíssimos estudantes. Né? E elas passaram por problemas muito sérios para se manter. Né? Mesmo que houvesse interesse de contribuição de ex-alunos e tudo mais, elas passaram e passam por problemas muito sérios. Uma delas está com um problema estrutural aqui, que as meninas estão sem saber como se virar. O pessoal mais novo chega aqui e não sabe das redes de apoio que existem em Ouro Preto. E nem do vínculo com ex-alunos. Então eles ficam meio perdidos. Chegaram os meninos na República do lado de casa, estão com vazamento lá, elas falam, nós não temos dinheiro para fazer isso. Eu falei, calma, vocês têm ex-alunos que contribuem com a República, entra em contato com elas, busca a prefeitura do campus, vê alguma coisa, né? Porque elas estão completamente perdidas, né? A outra República também. É uma república que já foi grande, não é mais, mas os problemas continuam. Um prédio, se você deixa a sua casa sem manutenção, ela se deteriora muito rapidamente. Ainda mais Ouro Preto, que tem problema de umidade, de estrutura geológica e tudo mais. Então, são problemas muito sérios. Eu acho que nós estamos no limiar de uma mudança muito grande na universidade. Sabe? E isso foi exacerbado com a pandemia. Essa pandemia vai deixar raízes aí que só vão eclodir depois. Mas eu acho que nada será mais como antes. Né? Eu estava levantando com o Otávio outro dia, viu, Pedro? Alguns dados, né, já que você vai trabalhar com a área de dados, né, que a gente tem que processar de uma maneira mais concreta para a gente saber para onde a gente está indo. Eu sempre percebi uma coisa muito interessante aqui. Eu dava disciplinas de primeiro período para o pessoal de farmácia, e nessa disciplina eu falava sobre o que era a profissão e falava sobre o que era a universidade. E sempre que os caras entravam na universidade, tinha um formulário de múltipla escolha. E perguntava o seguinte, por que você está fazendo esse curso? Aí vinham as opções, o cara falava assim, vocação. Aí todo mundo botava vocação. Depois perguntava assim, o que você sabe sobre esse curso? Aí o cara respondia, nada. Como é que você tem vocação sobre uma coisa sobre a qual você não sabe nada? E também, então por isso eu fico vendo que às vezes a gente está em lugares, né? Eu estou só procurando um dado aqui, que eu estava... Deixa eu ver só um minuto. Um dado, por exemplo, que eu não sei se você tem na cabeça, Otávio e Pedro, né? Sobre o que é o FOP hoje. Né? Aí eu faço uma pergunta de cá. Tem quantos cursos de graduação na UFOP, Pedro? Não sei exatamente. Otávio? 50 e alguma coisa. 51 cursos de graduação. Quando eu formei, em 73, eram... Aliás, eram 2. Farmácia e engenharia. Hoje são 51, para você ter uma ideia. Né? Quantos professores? 900 professores. 900 e pouco. Quantos estudantes? Considerando os campos de Ouro Preto, Mariana e João Molevade. 13 mil. Esses dados se encontram hoje na página da UFOP, UFOP em números. Eu sou fotógrafo também e ando muito em Ouro Preto para cima e para baixo. E gosto muito de fotografar a região do campus da UFOP, viu, Pedro? E eu estava encucado porque eu ficava andando ali e achava aquele troço vazio demais. Tem dia que você pode andar pelado ali que você não vê ninguém. Se você vê alguém no RU, vê alguém ali no ICEB, nos outros lugares, deserto. Aí eu peguei o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFOP, fui procurar entender o que estava acontecendo. Aí me chamou a atenção um dado que eu não sei se você já pensou sobre ele. Qual que é a taxa de evasão de estudantes da UFOP anualmente?
Você tem ideia? Então, a taxa de evasão eu não sei exatamente não, mas eu sei que alguns cursos estão passando por esse problema aí pela quantidade de alunos que formam semestralmente. E isso está gerando um custo muito alto para a universidade e está deixando a dúvida se esses cursos vão continuar ou não. Um Pois é. exemplo disso é a engenharia metalúrgica, por exemplo. É um curso que, se formar 5 por semestre, é excepcional para o curso, para eles, entendeu? Pois então, a partir daí eu fui atrás e comecei a ficar meio baratinado. Eu não estou nem querendo completar a minha opinião sobre isso, não, porque eu acho que ela tem que ser. Eu estou procurando um interlocutor para entender isso melhor. Inclusive o pessoal da reitoria, Cláudia, o pessoal lá como eu procurei, Marconi, o João, não sei se cheguei a discutir isso, não. Mas me assustou ver que essa taxa de evasão pode estar em torno de 40%. 40%. Isso pirou minha cabeça, por quê? A gente está lutando por mais verbas para a universidade. Essas verbas seriam para manter o espaço que existe hoje físico e para manter um corpo docente de 900 professores. O corpo físico e o corpo docente é dimensionado em função do número de cursos e do número de alunos. Meu raciocínio está correto? A partir do momento que Sim, você tem uma mudança numa variável, que é número de alunos, tem como você continuar lutando pelos mesmos recursos para manter essa estrutura que mudou? não. É o que o E isso eu estou argumento falando. principal. E no momento que a sociedade descobrir isso aí? É, o argumento principal dos governos nos últimos anos é a quantidade de alunos e a relação professor, quantidade professor-aluno. Se tiver uma relação muito díspare, a pressão para a vinda de recursos vai ser menor, né? Veja Então, bem, eu fui administrador durante muito tempo na universidade. Esses parâmetros que você está falando, elas já existem há muito tempo. É o sim, parâmetro usado para distribuição de recursos. Né? sim, Só que a partir do momento que houve a proliferação, que para mim foi a partir do governo Fernando Henrique e os governos do PT ampliaram isso demais, e todo mundo achou uma maravilha e tudo mais. Eu também achei. Né? Só que eu fico imaginando aí já vendo uma visão crítica do problema, né? No caso, por exemplo, da ampliação da UFOP, né? Essa ampliação, ela se deu, vou pegar em um período de 5 anos, a UFOP deve ter dobrado ou triplicado o seu número de alunos, em tese. Não houve uma discussão com o município de Ouro Preto para ver o impacto disso na cidade. Não houve. Não houve, eu sou uma pessoa informada, não houve. Então, isso foi feito de forma unilateral com relação ao FOP, com implicações graves, por exemplo. Né? A questão imobiliária teve um impacto muito grande. Essas pessoas vinham, obviamente, as instalações ao FOP não são suficientes para acomodar esses alunos, eles tiveram que ir ao mercado, alugar casas. E o preço foi lá para as cucuias. Então, sem dúvida nenhuma, as repúblicas particulares têm um papel muito importante na subida exagerada do preço dos aluguéis em Ouro Preto. A questão da mobilidade também, né? Ônibus, táxi, lotação, essa coisa toda. Aspectos positivos deve ter havido o aumento do consumo, bares, lanchonetes, restaurantes, supermercados, deve ter tido uma influência importante disso aí, de modo que, quando há greve ou qualquer coisa, a economia europeia sofre com isso. Só que, recentemente, como essa ampliação foi muito grande, e, para mim, ela não foi feita em bases sólidas, ela foi feita como política de governo, mas uma política de governo não sustentável. Eu acho que você deve ampliar os cursos a partir do momento que o projeto de educação e o projeto da universidade está atrelado a um projeto de país. Isso não pode ser feito de forma isolada. Então, você vai formar profissionais para uma economia que vai abrir postos de trabalho que vão absorver essas pessoas e vão propiciar que isso entre dentro de um movimento econômico dinâmico.
Então, você criar cursos que não têm vinculação com o ambiente econômico que você está. Você está formando profissionais críticos que vão para o mercado de trabalho que não vai existir. Segundo, você implantou um vestibular unificado que faz com que o cara que está lá em Rondônia ele entre no Enem, seja aprovado para uma vaga em Ouro Preto, ele chega aqui em Ouro Preto, vê uma cidade completamente diferente do que ele já viu na vida, olha para um lado, olha para o outro, falei, pô, só velharia, onde é que eu estou? Segundo, como é que eu vou me manter aqui em Ouro Preto? Tem lugar para eu trabalhar e estudar? Não tem. O cara fica um mês aqui e vai embora. Então, nós temos uma situação hoje meio oclusa aqui na UFOP que precisa ser melhor elucidada. E eu não estou vendo a universidade fazer esse raciocínio. É um raciocínio. Quando você faz o plano diretor institucional, o último plano é de 2016 a 2025. Ele está cobrindo exatamente esse momento que eu estou levantando esses problemas aqui. Eu não sei o que vai acontecer. O que significa, por exemplo, um imóvel, como essa República do lado da minha casa, ficar 5 anos com 2 moradores? O que significa isso? Se você bota esse dado na mão de um bolsominion qualquer desse aí, o que ele vai fazer com isso? Tem que vender. Em vez de pedir recurso, por que você não vende o que está vazio aí? Eu acho Torrar que o patrimônio público está com uma espada em cima da cabeça dele, gravíssima, que só pode ser trabalhada a partir de dados concretos, que tem que ser trabalhados e vistos dentro de uma perspectiva de um caminho. E se ficar todo mundo fingindo que não está vendo o que está acontecendo, de uma hora para outra esse troço cai. Pode-se dizer que tem uma bolha, né, Vitor? Uma bolha. Uma das coisas que eu acho que vai ficar, queira ou não queira, né, possivelmente nós vamos voltar ao ensino presencial agora no começo de março, né? Eu acho que o ensino virtual ele veio para ficar. Ele veio para ficar e, de alguma forma, ele vai se ampliar e, a partir do momento que ele não é presencial, já cria um problema também. Pode ser que a alternativa que a universidade tenha de continuar com alunos é aumentar o ensino à distância, virtualmente. Isso tem impacto no sistema de repúblicas. Esses imóveis todos que foram preservados e cujos valores foram exacerbados pela expectativa de estudantes que ocupem esses imóveis e os outros, de repente isso pode virar uma bolha e ela vai explodir. E são problemas, Otávio, que você não colocava quando você começou a fazer o seu trabalho sobre as repúblicas. Verdade. É totalmente diferente, muda tudo. Não sei o que você acha, Pedro. Concordo 100%. Mas vocês têm pensado sobre isso? Por exemplo, eu estou doido para alguém falar que eu estou errado, tá entendendo? Sinceramente. Não, seu raciocínio está no caminho certo. Não, né? mas eu estou falando, inclusive, que meus dados sejam errados, tá entendendo? Eu estou colocando eu acredito que de evasão. Ninguém me desmentiu até hoje. Só que eu percebo que as pessoas, quando falam que é verdade, falam com a voz baixa. Entendeu? Não, essa questão 40%. 40%. Essa questão do ensino. Para não ser mais, hein? Sim. Essa questão do ensino aí, virtual, isso aí vai continuar, vai ser curso semipresencial, claro. Né? Você vai fazer uma parte online, a outra parte presencial. Vai, né? Não esse ano, acho que os próximos anos, 2, 3 anos, esse reflexo virá, Vitor. Isso aí você está certíssimo. Na questão das repúblicas, né, da questão das vagas, da presença dos estudantes ou não, isso aí já tem que começar a ser pensado, né? A gente chama de projeções, né? A gente precisa projetar. Se eu fosse o Pedro,
procurava um orientador e fazia uma dissertação de mestrado sobre isso aí. Você já tem o TCC, Pedro? Seu Não, tema ainda de não. TCC, você já... acabou de arrumar. Aí, ó. Aí, Vitor. Ué. Acabou de arrumar, aí, ó. Projeções Ninguém, econômicas para se manterem na cidade de Ouro Preto, estudantes. eu acho que você tem um Ué, assunto aí interessantíssimo, ainda mais levando em conta que você está enviado no movimento, né? aí, ó. Com Já certeza, arrumou o tema, ó. vou buscar uma área bem parecida com isso aí mesmo. É. O Vitor vai ser o seu co-orientador, ô Não, Pedro. aí Já arrumou. não. Você é só amigo dele para conversar fiado. Não, brincadeira, brincadeiras à parte, né? Mas, não, mas, Vitor, é por aí mesmo, né? A gente tem que botar a cabeça para funcionar, porque o cenário, além de incerto, né, pode ser tenebroso, né? E não queremos pagar para ver, não podemos pagar para ver. A gente tem que Não. encarar de imediato. Nós que, por exemplo, gostamos aí da universidade, nós que acreditamos na universidade, nós não podemos ficar tranquilos, né? Vamos dizer assim. Pelo contrário, a gente tem que estar, né, preocupados e ver o que pode ser feito, né? Eu acho que você está certíssimo aí inclusive nesses dados aí, não tem como falar que não, né? Esses A dados, gente- inclusive, são visuais, né? É só você É, ver. Não tem. é, Tem um monte de república. Você outro dia falou comigo, quando você veio aqui em casa, você falou que ia passar numa república aí, não vou falar nome de nada, né? Que você sabia que não tinha ninguém lá, né? Você sim. lembra? Sim, assim, a questão da pandemia criou esse negócio das pessoas não ficarem em Ouro Preto. Mas já Então, os vinha de antes, dados viu? hoje fica complicado. Será que o cara desistiu? Será que o cara É outra coisa que a gente permanece? não sabe, né? Então, assim, vai clarear nos próximos meses. Não vou falar nem nos próximas semanas, nos próximos meses, Próximos meses. né? Não precisamos nem virar o ano para isso já começar. Porque aí tem o negócio das matrículas, rematrícula, né? Não sei o que, novo vestibular, os calouros que virão, até eu falo pro Pedro e para outros, né? Vão ver a galera que vai chegar aí em março, né? Vamos ver o clima deles, né? A Não, perspectiva dele, o eu tô ânimo vendo, deles. eu tô vendo um problema muito sério que é a assistência estudantil, tá? Eu acho que essa assistência estudantil nunca foi tão necessária como agora para permitir que as pessoas fiquem aqui. Sim. Eu estou percebendo, inclusive estou sendo demandado por pessoas conhecidas que estão me ligando, perguntando se eu não sei onde é que tem emprego, que elas não vão conseguir se manter em Ouro Preto desse jeito. E aqui na Aquários tem um calouro que trabalha, né, Pedro? Ele trabalha à Tem, noite, não é isso? tem só um que Então, trabalha numa hamburgueria aqui. tem um Pois é. calouro que trabalha Inclusive, porque. essa hamburgueria, inclusive, é criada por alunos da UFOP lá da República Reino de Baco, entendeu? Eu sei. Ah, sei. Ah, foi para frente aquele negócio? Foi para frente, tá super estabilizado. Pois é, tá vendo? São coisas que nunca ninguém pensou, que vão ter que começar a ser pensadas agora. Sim. Não, Por exemplo, bacana. o carnaval não deixou de ser uma tentativa de conseguir recursos de outra maneira, né? Sim. Queira ou não queira, o carnaval de Ouro Pretano hoje tem uma base econômica muito associada à República. Sim. Eu não sei se alguém já escreveu essa história, né? Mas é também uma história interessante, viu, Pedro? Foi uma dissertação de mestrado. O desenvolvimento econômico do Carnaval de Ouro Preto a partir do momento que as repúblicas profissionalizaram o Carnaval. Eu acho que foi contato com o pessoal da Bahia, não é isso? Que surgiu esse negócio todo do Carnaval, Otávio? Você sabe disso? Não, você fala a dissertação? Ou... Não, não. O Carnaval de Ouro Preto, ele tomou uma dimensão de uns anos para cá
altamente profissionalizada. Sim, sim. E, pelo que eu soube, foi a partir de contato de estudantes e de repúblicas com o pessoal do Carnaval da Bahia, Sim. que Não, isso eu transformaram Ouro não. Preto num dos 3 grandes polos, dos 4 grandes polos do Carnaval do Brasil. É Recife, Rio, São Paulo e Ouro Preto. Sim. Aí vem investimento em cervejaria e tudo mais, mas é uma coisa altamente profissionalizada. É. E Não, com esse eu não envolvimento das sei, mas repúblicas, tá entendendo? eu sei que tem um negócio, o modelo, pelo menos, tem alguma coisa parecida, negócio de abadá, né? De Não, mas check-in, check-out, né? mas isso não é espontâneo, não. Eu acho que tem envolvimento de empresas nisso aí. Não, E foi parece que uma algumas forma também que as repúblicas, repúblicas buscaram para se manter. parece que alguns blocos pagam uma empresa, né? Não posso estar equivocado, mas você põe alguém para administrar o carnaval, sabe? É. Não, Profissionalizou, né? até em termos de atividade econômica, né, é um assunto a ser mas de repente, por exemplo, o negócio tem 3 anos que não tem carnaval, né? O Sim, pessoal ainda estava com a esperança que tivesse esse ano. Vimos alguns estudantes rodando aí para tentar achar, a partir do momento que a UFOP não vai ceder aquele espaço lá de baixo, eles começaram a buscar espaços alternativos aí. Só que agora não vai ter mesmo, né? sim. Mas que tipo de alternativa vai surgir? Vamos pegar a partir das repúblicas, né? Quais as alternativas que as repúblicas vão procurar para se manter a partir do Sim. momento que diminuir a assistência estudantil? Essa hamburgueria eu vi com muito interesse, porque eu via propaganda um dia e falei, olha, estão buscando algumas alternativas aí, né? A questão da hospedagem também passou a ter uma grande concorrência, porque o aumento como é que chama essa hospedagem? Como é que chama esse negócio que tem hoje em dia para hospedar em casa? Hostel, né? Hostel. A quantidade de hostel que abriu Ouro Preto é uma coisa maluca, né? Já é uma concorrência com o hotel e já é uma concorrência com a República também, né? Sim. Então, eu acho que eu estou colocando só alguns pontos para discussão, para pensamento, né? Para a gente Não, começar a ótimo. ver o que, que vai acontecer daqui para frente. Grandes Não, mudanças virão. sim, isso é uma certeza, né? A única certeza que nós temos, né? É. Não, excelente. E, Vitor, só uma questão também. Por exemplo, a gente deu entrada no registro das repúblicas, da vida republicana, como patrimônio imaterial de Ouro Preto, lá na Secretaria de Cultura e Turismo, está tramitando, né? Vai sair um parecer da Prefeitura para o Conselho de Patrimônio Cultural, lá o Compatre. Eu queria que você falasse se o caminho é esse, de buscar registrar bens culturais, de tentar alcançar espaços que até então as repúblicas estavam invisíveis, né? Vamos dizer assim. Buscar reconhecimento que não existia, buscar registro que não existia, buscar uma forma de criar um ambiente que haja um reconhecimento e que esse reconhecimento redunde em parcerias, né? Que eu sempre falo, esse movimento para tornar as repúblicas patrimônio material não é uma coisa bairrista, para beneficiar a república ou para dar uma imunidade à república, uma proteção automática, né? Tal. Nem muito menos para aliviar o lado da UFOP, né, que sofre uma pressão muito grande. Vocês não estão conseguindo controlar a coisa. Na verdade, é um movimento em prol de Ouro Preto. Principalmente, né, e unicamente, não vou falar nem principalmente, unicamente para Ouro Preto, para resolver Sem essa dúvida. questão do turismo, para resolver essa questão dos que chegam, para tratar a coisa sobre o viés educacional e cultural, e não ficar só nessa questão aí de judicialização, né, ou até mesmo de criminalização, né, em alguns momentos.
Então, mais no sentido de gerar uma responsabilidade dos estudantes, para eles começarem a entender que Ouro Preto é uma cidade patrimônio, né, da humanidade, que eles vivem num local diferenciado e que morar em república é muito mais do que uma casa estudante, é você morar num local que é público, tem responsabilidade, que não pode esquecer jamais que quem comprou essas casas, quem financiou, na maior parte das vezes foi o povo brasileiro. Então eles têm esse sentimento de devolução, né, do que foi investido e a manutenção e a continuidade. Então, mais ou menos nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do patrimônio material, críticas, sugestões, né, orientações. Primeiro, eu sou totalmente favorável, né? No meu livro tem um capítulo que chama Entra em Cena em Ouro Preto, a Mocidade Estudantil. Sim, sim. Até 1870, 1880, mais ou menos, os estudantes eram personagens abstratos aqui em Ouro Preto. A partir do momento que você tem a criação da Escola de Farmácia, Escola de Minas, Escola de Direito, você tem um personagem novo que tomou forma específica e consolidada em Ouro Preto, que é o estudante. O estudante passou a ser um ente, esse capítulo é exatamente sobre isso, um ente com características próprias, fazendo parte desse corpo complexo que é a cidade de Ouro Preto, né? Então, hoje, você pensar, pelo menos até hoje, né, você pensar em Ouro Preto e identificar esse corpo, você vê uma parte claramente definida lá, que é o corpo, o órgão estudantil desse corpo. Então, a atividade estudantil é, para o bem e para o mal, né, uma característica de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade estudantil também, né? Então, na medida que você tem uma iniciativa para tornar isso um patrimônio imaterial, você está se juntando às outras atividades que têm sido reconhecidas como patrimônio imaterial, seja expressões culturais, expressões gastronômicas, expressões da mais diferente natureza. E nada mais justo que a expressão estudantil ou república estudantil seja considerado também esse patrimônio imaterial. Agora, você já disse, eu concordo totalmente. Eu acho que você, quando cria alguma coisa, você tem que imaginar que essa ideia vá ter algum tipo de respaldo para que ela seja sustentada ao longo do tempo. E a primeira coisa que ocorre aí é a responsabilidade de quem passa a ser um patrimônio, né? Então, eu acho que cada vez mais essa aproximação entre os estudantes e a própria comunidade ouropretana tem que ser estimulada e tem que ser vivenciada. E tem que ir além um pouco da própria questão do assistencialismo, né? Hoje a face mais visível da interação de estudantes com a comunidade é fazer campanha para arrecadar roupa, alimento, aquela coisa toda. Tem que ir muito além disso aí. Eu acho que o estudante que mora em Ouro Preto tem que entender Ouro Preto como um grande laboratório que vai fazer parte de uma etapa muito importante da vida dele para definir o que ele vai ser no futuro. Da mesma maneira que eu te falei que eu leio o mundo a partir do Rosário, eu leio o mundo a partir do Rosário porque eu procuro entender o que é meu bairro, meus vizinhos, atividades socioeconômicas, culturais que existem aqui, e perceber que nelas estão as mesmas raízes das coisas mais complexas que você vai enfrentar na vida fora daqui. Então, eu acho que os estudantes têm que entender o que é Ouro Preto, entender quais são as demandas de Ouro Preto hoje como cidade para sobreviver. Por exemplo, Ouro Preto hoje é uma cidade extremamente fragilizada. O problema geológico aqui é de tal monta que é uma cidade que pode desaparecer. Com essas mudanças climáticas que estão aí, se de repente esse negócio... Esse ano, se chovesse mais 3 dias do jeito que estava chovendo, ninguém imagina o que podia ter acontecido aqui. 3 dias. 3 dias. Então, se os estudantes não perceberem o que é isso e pressionarem os seus professores e tudo mais para olhar para a cidade e procurar entender essa cidade, não só eles vão descobrir aqui boas fontes de sugestões acadêmicas para construir carreira,
como vão se consolidar como pessoas humanas para enfrentar o mundo, seja para onde eles forem. Então, essa atividade é fantástica, dou o maior apoio que eu puder ajudar. Se não me engano, o dirigente lá do Compact é o Maguinho ainda, não é? Você conhece É o o Maguinho? Maguinho. Eu acho que está Ele quase vencendo o mandato dele. é o Maguinho, é uma pessoa, claro, vai ser sensível com isso, né? Seria até bom se vocês apertassem ele para esse negócio sair enquanto ele está lá. Porque Sim, ninguém sabe quem vem depois, né? Então sim. eu dou a maior força, eu acho que tem que ter mesmo, tá? O Pedro aí dando esse gás aí para esse negócio. Então é um caminho incrível, não é só de dificuldade, não. É de crescimento humano mesmo, crescimento intelectual, essa ligação com Ouro Preto, que é uma cidade riquíssima, né? Mas fragilizada, né? É uma coisa, né, que fica ali num fiozinho se equilibrando daqui e dali, Sim, sim. né? Então dá uma É, cutucada no Magrinho lá para ver se esse negócio sai de uma vez. a gente falou com a secretária Margarete, falou, olha, eu acho que a questão da tramitação ser rápida é importante porque a paciência nossa não é das melhores, não. Porque a Mas gente já tem pode dar muito tempo que está lá? entrada. Não, foi entregue dia 12 de janeiro, né? Então, Desse tá mais ano? ou menos dentro do prazo. É. Mas aí a gente pode tentar pelo caminho estadual, né? Pelo IEFA. E depois vamos esquecer a prefeitura. Falar, não queremos nada com vocês, não. Você sofreu algum tipo de resistência lá? Você percebeu ou não? Não, por enquanto não. Mas se demorar muito, Mas vocês fizeram um dossiê? não, o dossiê virá depois. Foi mandada a justificativa, a Ah, proposta tá. inicial. Foi explicado muito bem, né? Foi seguida todas as orientações de acordo com a lei. Agora eu falei para a Margarede de pronto. Falei, olha, a gente pode entrar no IF a qualquer momento e se lá caminhar mais rápido, né? Até sendo aprovado, depois a gente desiste de Ouro Preto. Vai querer É, dois títulos de dois registros, então. E vai ser ruim para a prefeitura, vai ser ruim para a imagem da eu, prefeitura, eu faria um comentário porque aí. Eu acho que a prefeitura é o mais seguro que você tem, é, porque as instâncias estaduais e federais estão é, completamente destroçadas. sim. Não, nós estamos assim. Destroçadas. Nós A queremos situação, caminhar com a prefeitura, eu com acho o que poder você público tem que municipal. insistir aqui mesmo, sabe? Porque É, daí para cima é só destroço que você está vendo, IEFA, IFAM, tá tudo é. bagunçado. Porque Não, não tem isso a gente já pessoal, não tem percebeu já. salário, não tem estrutura nenhuma. Aqui, em todo caso, você tem pessoas que podem ter sensibilidade. A Margarete é uma pessoa sensível, o Anjo Sim. Oswaldo é uma pessoa sensível, O né? Ângelo, a gente O vai Maguinho conversar é uma com ele pessoa aí. sensível. Né? Eu acho que Sim, vale a pena investir. Eu sugeriria, inclusive, que vocês pegassem para estudar os processos daquilo que já foi tornado patrimônio imaterial. Pega um processo sim, daquele, pede para estudar e vê como é que ele é, pô. Se ele é complexo, se ele tem muita fundamentação, porque isso já dimensiona o que vocês têm que fazer de forma mais objetiva. O dossiê tem sim, que ser muito grande, ele pode ser restrito. Qual tem sido a tramitação normal? Né? Com esses sim, parâmetros, você pode avaliar o que falta para ser feito e quanto tempo vai durar. sim. A E questão é todo esse só. material é de domínio público. Você pode chegar lá e Sim. pedir para ver o processo. Qual é o processo que transformou a goiabada de São Bartolomeu em patrimônio material? Pede ele para estudar. É. E Eu vi usa um como parâmetro laudo para da. objetivar. Eu já vi alguns do IF, né? Do Comunidade dos Arturos, né? É, Que tem mais a ver com a gente que entraria, por exemplo, no nosso caso, que existe o livro das celebrações, né? Existe o livro dos lugares, o nosso caso está mais ligado ao livro dos lugares, né? uhum. Então, é livro dos saberes, né? Mas o nosso caso seria o livro dos lugares. Mas a gente só está só manifestando no sentido de se tramitar mais rapidamente, né? Essa legislação dos livros é estadual ou municipal? Não, esse é municipal. Ah, tá.
Tá certo. Mas ele está otimista. Ainda vai conversar com o Ângelo ainda, né? Explicar Uhum. para ele. Ótimo. E a gente está conversando, na verdade, com todo mundo, né? Já conversamos com o Ministério Público também, levamos ao conhecimento desse pedido, né? Com a reitora, então, com alguns conselheiros também. Então, acho que não vai ter dificuldade, não, né? Estamos Tomara que conversando, não. estamos fazendo de tudo aí um pouquinho. Beleza. Vitor, você Já é quer falar? meio-dia, eu estou precisando já sair, Sim, mas eu quero me sim, colocar à disposição, se vocês quiserem retomar essa conversa depois. Foi meio caótico hoje, né? Mas como era um papo descontraído, mas sim, depois, se você quiser definir uma temática tal, para a gente aprofundar, estou às ordens também. Mas, de qualquer sim. maneira, para mim foi uma experiência ótima, foi um prazer conhecer o Pedro e reencontrar o Otávio, que é uma pessoa que eu admiro profundamente. Eu respeito demais o trabalho que ele tem feito, acompanhei e vejo a dedicação que ele teve, né? E principalmente o rigor com que ele foi construindo esse processo, né? Eu acho que ele é uma pessoa que vai ficar marcada na história de Ouro Preto, né, a partir desse trabalho que ele fez e que eu acho que tem muita coisa ainda para dar. Ainda mais com esses desafios que nós estamos vendo, né? Que mostra que a história continua. Né? Bom, então vamos para as considerações finais, né? A minha eu já fiz. Sim, o Pedro, então, e depois eu encerro, né? Mas assim, não, eu encerro depois que eu. Vai. Beleza. Professor Vitor, muito bom. Parabéns aí, você me deu uma aula muito boa aí de visão sobre Ouro Preto aí. E gostaria de agradecer você por essa conversa aí. Você me deu várias ideias aí, pontos de vista aí. Parabéns, muito obrigado. Sim. Então, vou fazer as considerações finais para a gente concluir, mas não significa uma despedida, né? A gente vai ter outras Não. oportunidades. Sim, sem palavras, né? Mais uma vez, o Vitor foi ao ponto, né? Foi do jeito dele, né? De ser direto, né? De ser objetivo. Então, para mim, não é novidade, né? O que quando a gente se propôs essa conversa, de que seria dessa forma, e foi. Realmente foi uma coisa solta mesmo, foi inclusive uma coisa pensada para ser desse jeito mesmo, sabe? Nesse estilo. E agradecer muito, Victor, desde os primeiros passos nessa questão aí da história, né? Então não é só a história das repúblicas, a história de Ouro Preto, né? De Minas Gerais. Agradecer pelos livros que você me emprestou, coisas raras, né? Que foram e são essenciais ali, né? Naquele momento estratégico, né? Que você está começando, você tem pouca coisa, você tem pouco recurso, você tem muita disposição, mas você está ali e você foi deixar registrado aí que você foi estratégico, generoso e tudo mais, né? Não tem palavras para compreensivo também, né? Acho que foi importante nesse sentido também. E bom que tá dando tudo certo, né? Deu tudo certo, vai dar muito certo Ah, e mais para frente a gente vai poder ter o que dizer mais ainda, né? claro. E fazer mais ainda, que é o mais legal. Então é isso. E naturalmente, se você autorizar, porque assim, a gente gosta de tudo que a gente faz, esses materiais, né? A gente poder, tipo, divulgar. Se você autorizar naturalmente, na íntegra, de preferência, né? Estou só tirando uma foto nossa aqui. Sim, sim. Depois manda para o meu zap Ideal, aí. depois quando você divulga. Não, claro que eu autorizo, mas depois você me dá o link para eu poder Sim, ter aqui sim. também, tá? E deixando claro que a gente vai batalhar também para transcrever também, que eu acho importantíssimo. Falas como essa, a gente ter ela o texto, né? Então, Tá certo. importantíssimo a gente fazer isso. E no mais, ó, gratidão, gratidão e gratidão. Não Tá tem o bom. que. Gratidão a vocês dois que
Imaculado aí mais recente, né? Tem sido um gigante, né? E vamos Parabéns. caminhando. E o Vitor, mais uma vez, só reforçando aí né? Beleza. Tudo, né? Tudo de bom. Ó, Um abraço. abração para Obrigado, vocês e valeu. qualquer coisa, estamos Tchau. aí. Tá bom. Valeu, tudo de bom. Boa tarde para Tudo vocês. bom. Tchau.